médio. O único jeito que eu tinha para estudar, porque não tinha nem tempo nem dinheiro para fazer cursinho, era no momento que eu tinha de folga dentro da locomotiva, acendia a luz de manutenção, ficava ali estudando os livros do Ramalho, Ivan, Nicolau, Toledo, Fundamentos da Física, quem gosta de ciência gosta de física também, Fundamentos da Física lá. E um dia daqueles eu saí da locomotiva com os livros embaixo do braço, os caras olharam para mim e falaram assim, ô moleque, você está sempre com esses livros, você está estudando para quê? Eu falei, não, estudando para fazer a prova da academia, eu vou ser piloto. Cara, na real, rapaz, você vai ser piloto, isso é coisa para filho de rico, você aqui vai ficar que nem a gente aqui. Então esse é um primeiro ponto importante para lembrar aí a galera, é o seguinte, muitas vezes você tem um sonho, abrir uma empresa, etc. Você conta para as pessoas, às vezes não é por mal, mas as pessoas vão tentar tirar esse sonho de você. Né? Trazer muita você gente vindo para cima, né? Te pisoteando. Né? É raro você encontrar alguém que vai lá, estuda, pô, você vai conseguir e tal. Ok. Cheguei em casa, minha mãe, Dona Zuleika, chegou do trabalho, italiana, brava, os olhos azuis dela, olhou para mim e falou, o que foi? Falei, nada, fala logo o que foi. Não, eu falei com meus amigos que eu quero ser piloto, eles falaram que é impossível, acho que eles têm razão, pensa bem, vamos dizer, a ideia ruim já estava criando raiz na minha cabeça. Ele, para. Ela falou assim, presta atenção, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles, mas você, saiba que você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. E isso para mim foi muito válido. Eu estudei, passei na Academia da Força Aérea, fiz o curso lá em Pirassununga de 4 anos, me formei como piloto e gestor público. De lá eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte, para fazer curso de caça, aviação de caça. De lá fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, já como piloto operacional. Ali eu me tornei instrutor, líder de esquadrilha, pude liderar 4 aviões, instrutor de liderança. E a vida estabilizou. Meu filho Fábio nasceu lá. E aí eu resolvi estudar mais, fiz o vestibular do ITA, fui para o ITA, Engenharia Aeronáutica, eu somei a parte de Engenharia Aeronáutica como engenheiro, com a parte de piloto operacional e me tornei um piloto de testes. Aí eu era piloto de testes de aviões da Força Aérea, voei todos os aviões que o Brasil tinha na década de 1990, voei com os Estados Unidos, voei com a Rússia. Aviões... aqueles AMX, aquela coisa? Não, para quem gosta, lá nos Estados Unidos, eu voava em Edwards, Air Force Base, lá eu voei F-15, voei F-16, com a Marinha Americana, voei F-18, o Hornet, voltei ao Brasil, mandaram para a Rússia para voar MiG-29 lá na Rússia. Já era parte dos testes para o FX, né, que hoje é o Gripen aqui no Brasil. Você vê isso, estamos falando de 1994, 95. Aí, voltei ao Brasil, fui fazer um primeiro mestrado em otimização de trajetórias orbitais, eu estava querendo pensar mais em espaço. Depois eu fui para os Estados Unidos de novo fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas. E aí eu estava no doutorado, quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial. A NASA veio para o Brasil para fazer um exame de seleção, é uma seleção pública. Eu me inscrevi de lá, vim para o Brasil, participei da seleção e fui para a NASA. Então, na turma de 1998, turma 17 de astronautas. A turma 1 é os eleitos lá, né? Os chamados eleitos. Claro. Eu sou da turma 17 e eram 32 elementos da minha turma, né? Candidatos a astronautas, a gente chama de ASCAN, durante 2 anos. E ali eram 6 estrangeiros. Eu fiz o curso como especialista de missão, né, que você tem alguns tipos de astronautas, né? Vamos dizer, tem o Payload Specialist. Esse não existia antigamente, hoje em dia praticamente não existe mais. Daqui a pouco nós vamos falar do ônibus espacial, que para mim é a coisa mais linda que já teve. Tinha o Payload Specialist, que era tipo assim, um cientista que ele treina só um pouquinho para fazer uma missão, faz a missão e retorna no seu trabalho na universidade. Especialista de carga, daquela carga específica. Daquela carga seria, específica, né? Lá. Uhum. Tem o especialista de missão, que é o meu caso, que é um astronauta profissional focado em sistemas. Então, o negócio é fazer manutenção, é mais ou menos com um engenheiro de bordo. Então, fazer manutenção, eu, Scott, do Jornada das Estrelas, lá. Fazer manutenção, montagem de sistemas, configuração, etc. E tem os pilotos, para pilotar a espaçonave. Então, na minha turma, eram 6 pilotos e o restante especialistas de missão. Aí eu me formei em 2000, né? Recebi meu brevet, achei que ia voar em 2001, nada, 2002. Aí você sabe a história ali. Teve. Não, mas vamos falar um pouquinho. Quase foi expulso da Estação Espacial, teve Brasil. Esse problema todo, né? Mas antes eu queria que você contasse uma coisa que é muito legal, que eu já vi você contando, que eu já assisti várias palestras suas, que é uma coisa que é muito legal, que raramente a gente vê contar, que é o lance da seleção, né, que teve no Brasil para astronauta. Porque teve o dia ali da última, né? Isso. Que foi uma decisão que você teve que tomar, né? Foi. Ali é um momento... Porque quantas fases foram?
essa seleção? Geralmente são 3 fases, assim. A primeira fase, eles fazem por lá análise de currículo. Então, a NASA, por exemplo, pega 20 mil currículos, analisa... A NASA ela veio para o Brasil, ela ficou um tempo aqui fazendo isso. Aqui fazendo seleção também. Tá. Mas lógico que ela usou a infraestrutura de lá também, né, da parte de seleção. E aí eles fazem análise de currículo. Lá nos Estados Unidos, a cada 2 anos, tem mais ou menos, né, tem lá uma seleção. Então eles pegam lá, tipo, 20 mil currículos, analisam aquilo, fazem a primeira peneira. Aí eles chamam uma lista menor, uma short list ali, para fazer exame médico, físico, psicotécnico, que é a segunda fase. Aí já vai uma outra galera. E aí vai corta. Só no exame médico já derruba muita gente. Né? Sério, porque tem que estar muito em dia mesmo. Esse é o primeiro que se faz, e aí derruba uma galera grande, aí vai para o exame físico, depois do médico. O físico é tranquilo, não é problemático, é bem simples de fazer. Porque você não vai fazer força. Às vezes o pessoal fala assim, pô, o astronauta tem que ser um cara forte. Mas o físico, porque você já passa aquela centrífuga, ainda não? Não, ainda não. Ah, tá. Esse exame é tipo os exames que a gente faz anuais na Força Aérea para piloto de caça. Você tem flexão, barra, corrida. Nada que fugisse do que você já estava acostumado. Flexibilidade, essas coisas assim. Então, essa parte é super tranquila. Às vezes o pessoal acha assim, pô, o astronauta tem que ser um atleta. Não, o astronauta não é atleta, o astronauta é um ser pensante que tem que resolver problema da espaçonave. Então, é mais técnico do que atleta. Aí tem psicológico. O psicológico pega muita gente também. Sério? É interessante, pega muita gente. Por quê? A profissão de astronauta é uma profissão crítica, né? Você está num espaço restrito com outras pessoas, com estresse e com risco. Então, e pessoas de culturas diferentes, né? Culturas diferentes, línguas diferentes, etc. Então, não é uma coisa muito simples. Então, a parte psicológica, ela realmente pega. Tem gente que não se adapta a essas situações. Aí, eles fazem alguns testes extras lá. Eu não fiz aqui no Brasil, eu fiz lá na NASA. Quando eu cheguei lá, eu achava que eu estava selecionado já. Não, aí eu não estava. Eu tinha que fazer todos os testes lá de novo. Então, eu fiz os testes aqui e os testes lá. E lá tinha uns testes extras. Por exemplo, você entrar numa bolinha. Como é que é isso, assim? Justamente para a parte psicológica. Você entra parece uma câmara hipobárica, naquela, aí você entra, no meio tem um plástico assim, murcho, aí o cara, ok, entra aí, tal, você entra lá só de short e com um monte de sensores, né, e na cabeça, no peito, etc., medidor de pressão, e um microfone, aí você entra dentro e fecha o zíper, aí eles inflam aquela bolinha, é uma esfera de plástico de mais ou menos 1,20 m, mais ou menos, de diâmetro. E você fica ali, não tem jeito de você ficar muito, você fica em posição fetal ali. E aí eles começam a falar contigo. Ok, está ouvindo, tu faz os cheques rádios ali e tal, cheque rádio. Aí, olha no canto, lá tem uma luva. Né? Você olha, lá tem uma luva e tem um manômetro. Você vai ver, a gente vai reduzir a pressão da sala, da câmara. Então, não saia, em hipótese alguma, não saia de dentro dessa esfera, que ela vai pressurizada e ela vai ficar pressurizada aí com você. Mas não tem controle de temperatura, ela vai esquentar. Aí você olha lá, você vê a luva inflando e a pressão caindo. Ok, agora a história é a seguinte, você estava numa espaçonave, a espaçonave teve um problema crítico, você saiu utilizando esse pod, né, essa esfera aí, essa câmera de sobrevivência, aí, vamos dizer. E agora você está no espaço e você tem que esperar o salvamento chegar. Você não sabe quanto tempo vai demorar. Então, relaxa e fica aí dentro. Caramba, e aí? Você fica lá. Quanto tempo? Que eu fiz? Eu não sei quanto tempo eu fiquei, para falar a verdade, porque eu não sabia sem como relógio, era o teste. Esse faz parte do teste, você não saber o que você tem pela frente. Eles não contam para você, olha, nós vamos colocar você lá e vai fazer isso. Não, você vai participando só e eles não contam para você. Faz parte da questão psicológica. Da própria questão psicológica mesmo. Ou seja, você está sendo testado a todo momento mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei lá dentro daquela esfera. Aí eu comecei a pensar assim, pô, se eu ficar pensando onde eu estou, vai ficar complicado. Então eu fechei os olhos. Aí eu comecei a pensar num lugar que eu sempre vou quando eu tenho que fazer provas. Eu não sei se tem muita coisa a falar, mas esse lugar, assim, toda vez que eu tinha que fazer prova, o pessoal olhava para mim e falava, você reza antes de fazer a prova, porque você fecha o olho, fica assim. Não, na verdade, eu estou saindo na minha cabeça daquela sala, cheia de gente ali, né? E eu estou me colocando num lugar assim, que tem um lago bonito e tem um prédio enorme atrás, assim, com umas colunas. Não sei por que tem isso, mas na minha cabeça não é nenhum tem lugar que você negócio. conheceu.
Não, nunca fui nesse lugar. Olha só. E aí tem uma mesa, eu sento ali, uma mesa de mármore, até assim, e fico olhando para o lago, um lugar tranquilo demais, e eu faço a prova ali. Aliás, depois, se eu quiser, depois o pessoal quiser, eu dou uns macetes aí que eu usei, umas dicas, sempre usei para estudar. Vamos sim. Para estudar e para ter sucesso nas provas. Então, eu fiz a mesma coisa, me coloquei naquele lugar lá de novo e fiquei ali pensando no lago, que barulho que faz os passarinhos aqui desse lago, como é que onde eles estão, assim, vai. E o tempo passando. E você dormiu? Eu Caramba! dormi. Aí, de repente, eu acordei Marcos, acordei falando no fone, né? Eu não, ok, você está sendo resgatado, o teste terminou, a pressão já está aumentando, realmente já tinha aumentado a pressão, e eu dormi, cara, fiquei ali, eu relaxei e dormi. O que foi bom, falei, será que foi mal isso? Não, depois eles falaram, não, foi bom, senão você consegue relaxar em situação difícil e ficar tranquilo. Porque não tinha nada que fazer, você ia ser, não tinha controle, nada, né? Você ia esperar o resgate. Controle emocional, isso é interessante. Controle emocional. Então, você vê, isso faz parte de testes, né, emocionais. E a outra parte que você tem, então você tem teste médico, físico e psicológico. Você vai falar com um psicólogo, ele vai te perguntar tudo, né? E eu fiquei 4, 5 horas falando com o psicólogo. Caramba. Aí, terminados esses testes todos, aí um grupo bem pequenininho vai fazer a entrevista. Aí tem uma entrevista. Esse grupo era de quantos no final, aqui no Brasil? Aqui no Brasil ficaram 5 só no final. Você conhecia eles? Conhecia. Tinha gente da Força Aérea, tinha um cara da Marinha também. E aí, por quê? Aí foi a agência espacial. A função de astronauta é uma função civil. Mas a própria NASA, ela colocou, como era a primeira seleção aqui no Brasil, a NASA deu uma recomendação para a Agência Espacial Brasileira, semelhante à que eles usaram nos Estados Unidos no começo. Pilotos eles de pegaram testes. só militares, e principalmente militares, pilotos de teste. Isso. Então, restringiram a isso. Mas a função é civil, lá não tem nada a ver com militar, propriamente dito. Mas aí, aí tem a seleção, tem a entrevista no final, e depois fizeram a entrevista com cada um. Eu cheguei de manhã na agência espacial, fizeram até a hora do almoço, fizeram entrevista de todo mundo, e aí à tarde eles ficaram lá pensando, e a gente ficou 5 ali, olhando para a cara do outro, um para a cara do outro. Aí, finalmente, no final da tarde, chega o Dr. Mussi, que era, não sei se você lembra dele, Raimundo Mussi, ele era da agência espacial, ele que estava coordenando essa parte aqui. Aí ele chegou, ele falava de um jeito formal, assim, entendeu? Acho que ele é embaixador, sei lá, ele era da alguma... Ele falou assim, senhores, nós já temos um veredito. Caramba. E nós vamos apresentar individualmente, um a um de cada vez. Okay? A ordem é aleatória. E você é o primeiro. Pegou, o cara levou. O cara sumiu, nunca mais voltou. Falei, o cara foi abduzido aqui na agência. Aí foi o segundo, foi o terceiro. Eu fui no corredor, aí eu fui o terceiro. Eu fui no corredor pensando assim, cheguei até aqui, tá bom, né? Pensa bem, eletricista lá em Bauru, eu tô aqui na final para ser não vão aceitar, não, mas já pensou? Aí você fica essa começa aí, o psicológico começa a pegar, né? Isso, aí né? o psicológico pega. Você fica com aquela conversa como se tivesse 2 pessoas falando dentro de você. Aí tinha uma porta assim, ela falou, entra aqui. Aí eu entrei, tinha um senhor lá sentado. Aí ele olhou para mim e falou assim, Marcos, sim senhor, Pontes, sim senhor, Marcos Pontes, sim senhor, sou eu. Fecha a porta, ok, fechei a porta. Aí ele ficou me olhando, ele deve ter me olhado uns 10 segundos, 30 segundos no máximo. A impressão que eu tive é que ele ficou olhando para mim uma hora inteira, entendeu? Sei lá, uns 30 minutos. Eu, caramba, né, que esse cara não vai falar nada. Aí ele começou, ele falou assim, você foi o selecionado, você foi escolhido para representar o Brasil como astronauta na NASA, no Johnson Space Center, em Houston, no Texas, para o programa da Estação Espacial Internacional, junto a outros países participantes do programa. E isso é uma decisão que pode modificar muito a sua vida. Você sabe que tem riscos envolvidos, não sabe? Não, sim, senhor. Pois é. Você tem sacrifícios envolvidos para você e para a sua família também. Sim, senhor. Então, primeira coisa, você vai ficar longe da sua família, muito tempo. Segundo, é que você é militar, né? Eu falei, sim, senhor, sou. Pois é, a função é civil, provavelmente você vai desistir da sua carreira militar, porque você não vai poder acompanhar mais o desenvolvimento da sua carreira. Sim, senhor. Terceiro, tem riscos envolvidos, pode ser que nessa tentativa de realizar uma missão pelo seu país ou outras missões, o astronauta tem uma carreira arriscada,
pode ser que você perca a sua vida. Fala Sim, numa senhor. boa, assim. Caramba. Aí ele falou assim, então eu vou te perguntar uma vez só. Você aceita ou não essa missão pelo seu país? Eita. É aí que vem a coisa, né? Na vida da gente é assim. Você tem uma série de coisas que acontecem, você tem que tomar decisões. E tem os momentos cruciais, os turning E points. fica todo mundo querendo ter bola de cristal para saber o que vai acontecer depois. Não é assim, não funciona. Você vai ter que usar um tanto da inspiração e todo o conhecimento que você tem ali naquele momento para te dar a melhor indicação para a decisão que você vai tomar. E diretrizes, princípios também. Aí eu parei, pensei e falei assim, lembrei da Academia da Força Aérea. Olha só que interessante, né? Lá na Academia da Força Aérea, tem nas paredes, para quem for visitar lá, quais são os valores dos cadetes da Força Aérea, né? São coragem, lealdade, honra, dever e pátria. Está escrito na parede, eu nunca esqueci isso aí, esses são os meus valores. Na AFA ali em Pirassununga. Em Pirassununga. Eu fui crescido, vamos dizer dessa forma, desenvolvido, né, a personalidade como piloto de combate, baseado nisso. Eu falei assim, isso está de acordo com meus valores, sim senhor, eu aceito. A partir daquele momento lá, a vida muda, né, bastante, mas é um momento crítico, né, que você tem que tomar uma decisão. E na vida acontece muito isso. A sua carreira militar estava como? Porque essa pode ter sido uma grande dúvida, né? Foi. Na época eu era capitão, né? Eu era capitão. E o que a Força Aérea fez? Tipo assim, eu passei a ser emprestado para a Agência Espacial Brasileira. Fui desconectado, vamos dizer assim, da atividade militar, passei para a Força Aérea Brasileira, para a Agência Espacial, fui lá para Houston. E a partir daí, o meu foco era completar o treinamento, fazer o melhor possível. Porque quando você carrega a bandeira do Brasil, assim, fora, representando o Brasil, você não pode errar. Por quê? Quer dizer, você pode cometer o erro do treinamento, é normal. Mas você não pode fazer um erro muito grande, porque quando você acerta, é o Brasil que acerta. Quando você erra, é o Brasil que erra. Uhum. Você carrega a bandeira, tem um peso enorme, igual um atleta olímpico, assim por diante. Então, a responsabilidade era enorme. Então, eu estava focado no treinamento ali, né? Então, aquilo, para mim, foi um momento muito especial, muita responsabilidade, né? E até hoje ele se acostuma, né? Isso foi há 24 anos atrás. E eu sempre carreguei essa bandeira do Brasil. Isso é uma coisa que eu falo, a gente tem que ter muito orgulho do nosso país.